Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar numa ideia, assim, bem fundamental, né? Aquela de uma grande escolha que define o rumo da vida. E o que inspirou isso foi um sermão bem impactante. A gente tem aqui um material para essa análise. Primeiro, a transcrição de um vídeo, um sermão do Billy Graham. O título é Choose Whom You Will Serve, Escolha a quem servir. Foi gravado num estádio lá na San Jose University, sabe? Lotado. E tem mais, um arquivo PDF, pequenininho com umas notas, um contexto. A gente vai dar uma olhada nisso também. Então, a nossa ideia aqui é entender a fundo a mensagem principal desse sermão, o contexto todo, sabe? O que ele queria provocar nas pessoas e, claro, ver o que essas notas adicionais nos dizem. Ok, vamos lá, vamos começar a desvendar isso. O centro de tudo, parece, é uma passagem bíblica, lá de Josué, capítulo 24, versículo 15. E o Graham situa bem, né? É o Josué, já no fim da vida, falando com os líderes de Israel. E o lugar, Siquém, tinha toda uma história por trás, não era um lugar qualquer. Ah, com certeza. Siquém é palco de muita coisa importante na Bíblia. Onde Abraão chegou, onde Jacó comprou terra, até onde enterraram os ossos de José. Imagina. E Graham menciona as montanhas, Gerizim e Ebal, onde as tribos ficaram para ouvir as bênçãos e maldições. Então, só o lugar já trazia essa ideia de aliança, de decisão séria, né? Exato. E nesse cenário carregado, Josué faz o desafio, que o Graham traz para o público dele. Escolhei hoje a quem servais. A escolha é bem direta. Servir a Deus ou servir a outros deuses. E o interessante é como o Graham atualiza esses outros deuses. Não são só estátuas, né? Ele fala de materialismo, busca por prazer, cobiça, ódio, guerra. Tudo que pode ocupar o lugar central na vida. Pois é. E o ponto-chave que o Graham usa é a declaração do próprio Josué. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é fundamental, traz uma responsabilidade muito pessoal, sabe? E familiar também. A escolha é de cada um. Não dá para ir na onda dos outros, a mensagem é essa. E Graham joga isso para cada pessoa ali no estádio, ou vendo em casa. A decisão é sua. E a urgência, ele bate muito nessa tecla. O hoje. Escolhei hoje. Não é para amanhã. Chega a usar ditados, né? Quem hesita está perdido, a procrastinação é a ladra do tempo. A mensagem é agora. Exatamente. E tem mais. Para ele, não decidir já é uma decisão. Uma decisão errada, no caso. Ele cita Jesus. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon sendo dinheiro, materialismo. Ou seja, não existe neutralidade nisso. E ele busca apoio em Tiago também, falando do homem de coração dobre, o indeciso, que é inconstante. Para Graham, ficar em cima do muro não dá. Ou você escolhe Deus ativamente, ou já está do outro lado, mesmo sem perceber. Para dar mais peso, ele faz uns paralelos históricos, bíblicos. Lembra de Moisés, antes de Josué. Lá em Deuteronômio, né? Moisés coloca a mesma coisa para o povo. Vida e morte, bênção e maldição. Escolha a vida. A estrutura é a mesma, uma escolha radical com consequências. E ele vai mais longe ainda, busca a raiz disso lá no Éden, com Adão e Eva. É interessante como ele conecta. A ideia dele é que o sofrimento, a morte, tudo isso veio daquela primeira escolha de desobedecer. Deus deu liberdade, eles escolheram errado e as consequências, vieram para todo mundo. Dor, morte e essa tendência para o erro. A visão do pecado ali no sermão tem, umas 3 etapas. Primeiro, essa tendência que a gente herda. Ele até cita o Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe, sabe? Uma predisposição. Segundo, ele fala da idade da responsabilidade, que ele coloca ali pelos 8, 10 anos, quando a pessoa fica ciente diante de Deus e aí escolhe fazer o errado. E terceiro, a prática mesmo, né? Continuar errando. Por isso ele conclui, citando Paulo, que todos pecaram e todos praticam alguma idolatria, colocando outras coisas ou a si mesmo no lugar de Deus. Ok, então com essa base, o erro herdado e a escolha de continuar nele, e aí Graham começa a pintar um quadro de contrastes bem fortes. A vida como uma série de bifurcações. A tática dele parece ser essa, né? Criar essas oposições para forçar a decisão. Perfeito. Essa estrutura de opostos é chave para convencer ali.
Ele fala dos dois caminhos, o da vida, com a porta estreita, e o da morte, destruição, com a porta larga. Imagens de Jesus, né? Para dizer que o caminho certo talvez não seja o mais fácil, nem o mais popular. E dentro disso ele vai descartando outras opções, né? Tipo, confiar só na consciência, ele diz que ela pode estar cauterizada, insensível. A sinceridade também não basta. Ele usa aquela metáfora do jogador correndo para o lado errado, com toda a sinceridade, mas perdendo o jogo. E as boas obras também não seriam suficientes para a salvação, segundo ele. Ele cita a Bíblia, salvação pela graça através da fé. E até tentar melhorar sozinho, o esforço próprio, fadado ao fracasso sem um poder interior, que para ele só vem com Cristo. Rejeitar essas alternativas reforça a escolha única que ele propõe. E essa exclusividade aparece nos outros contrastes também. Os dois mestres, ou Deus ou Mamon, o materialismo. Não dá para servir os dois. Aí ele joga mais pesado, a ideia de dois pais espirituais. Ele usa aquela passagem de João, onde Jesus fala para uns caras que o pai deles era o diabo. Uau, isso intensifica muito a escolha, né? Sugere que todo mundo, sabendo ou não, está sob uma dessas paternidades. E para fechar, os dois destinos, céu ou inferno. Ele diz que Jesus falou muito dos dois, e até conecta com a música Stairway to Heaven, para dizer que, na visão dele, Jesus Cristo é a escada para o céu. Essa sequência toda, caminhos, mestres, pais, destinos, cria essa urgência, essas consequências eternas ligadas à escolha do hoje. Zero espaço para meio termo na fala dele. Se a gente liga os pontos, percebe como essa tática dos opostos absolutos é central para o impacto emocional do sermão. Eliminando o cinza, apresentando a escolha como tudo ou nada, com consequências finais, ele quer mover o público da reflexão para a ação. Imediata. Tá, então o que é, na prática, fazer essa escolha por Cristo, segundo o sermão? Ele descreve um processo. Primeiro, arrependimento. E não é só sentir pena, ele enfatiza. É mudar a mente, metanoia, mudar como você vê seus erros como ofensas a Deus e mudar como vê Deus, colocando Ele como centro, como Senhor, não só um salvador de emergência. Isso. Segundo, fé, que ele descreve como receber Cristo no coração mesmo, confiar totalmente nele para a salvação, para essa mudança. E terceiro, seguir e servir. Virar discípulo ativo, obedecer, negar a si mesmo, deixar o ego de lado e tomar a cruz, que ele interpreta como encarar as dificuldades por causa da fé. Ele até usa uma expressão forte, que o cristão devia ser um destruidor de ídolos. Idol Breaker, em contraste com o filme da época, The Idol Maker. E o resultado prometido para quem faz essa escolha é radical. Duas coisas. Primeiro, perdão total do passado. Graham bate na tecla do sacrifício de Cristo citando Hebreus. Sem derramamento de sangue não há remissão. O passado seria zerado. Segundo, a justificação. Ser declarado justo por Deus como se nunca tivesse pecado. É uma promessa de recomeço total, sabe? Uma ficha limpa, não importa o que a pessoa fez antes. E o cenário onde ele dizia tudo isso, ele descreve bem o estádio lá em São José, lotado, gente até na grama, e a TV transmitindo para muita gente. Tinha um telefone na tela para ligar. O ápice não era só pensar sobre isso. Era um chamado para um compromisso público. Isso é muito característico dele, né? Sim, e ele justifica isso com a Bíblia. Diz que Jesus chamou os discípulos publicamente, que Moisés e Josué fizeram o povo se comprometer ali na frente de todo mundo. Então ele pedia para as pessoas no estádio levantarem, saírem do lugar, mesmo lá de cima, e irem até a frente, como sinal da decisão. E quem estava em casa, ligar para o número. E ele usa exemplos para ilustrar. O jovem rico, que preferiu o dinheiro, e Moisés, que abriu mão do Egito para ficar com o povo de Deus, mesmo sofrendo. Contrastes de novo. E essa escolha, ele argumentava, não era só para a pessoa. Tinha impacto nas gerações futuras. Lembra da citação de Moisés? Escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Graham conta que conversou com filhos sobre isso, como a fé ou a falta dela passa de pais para filhos. Então,
A decisão ali naquele momento, mesmo sendo pessoal, era apresentada como algo que podia afetar filhos, netos. A declaração pública serviria para isso também, para firmar um compromisso com essas consequências de longo prazo. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos olhar aquela outra fonte? O PDF com as notas. Um material bem diferente, né? O que tinha lá? Umas sugestões bem formais, uma saudação no início, com bênção, uma despedida parecida, e dizia que era parte de uma série Sermões de Domingo, bem protocolar. Pois é. Mas o mais curioso é a instrução dentro do próprio PDF em maiúsculas. Não use nenhuma dessas informações abaixo no texto do áudio. Isso levanta uma questão, né? Para que serviam essas notas, então? Por que sugerir e proibir ao mesmo tempo? Talvez fossem para outro formato, sei lá, um guia interno. Restos de outra versão, é um pequeno mistério ali no meio. Contrasta muito com a clareza e a paixão do sermão. Então, tentando juntar tudo, o que a gente tira disso? Temos um sermão do Billy Graham, que é um exemplo clássico da pregação focada na decisão, né? A mensagem é: tem uma escolha pessoal para fazer, é urgente, não tem meio termo. Ou Deus ou outros ídolos, outras prioridades. Exato. Ele usa uma retórica muito forte. Histórias bíblicas, Josué, Moisés, Adão e Eva. Contrastes bem marcados, caminhos, mestres, destinos. E um chamado direto, público, para agir. A promessa é grande. Perdão, uma nova condição diante de Deus. É uma comunicação muito apaixonada, querendo uma resposta na hora, com consequências que ele dizia serem eternas. E essa mensagem, assim fervorosa, pública, contrasta de um jeito interessante com aquelas notas do PDF, mais formais, quase burocráticas, com aquela instrução estranha. Talvez lembre a gente que mesmo mensagens espirituais intensas passam por processos, né? Produção, distribuição, com suas coisinhas. O sermão em si é um retrato de um estilo que influenciou muita gente no século XX. Essa ênfase na escolha individual, na conversão como um momento decisivo, na responsabilidade pessoal diante de Deus, a estrutura binária, a urgência, o chamado público, são marcas dessa abordagem. Para a gente fechar, fica uma reflexão, talvez. Hoje, com tantas opções, tanta informação, visões de mundo diferentes, como é que soa essa ideia de uma escolha fundamental que define tudo? E como a gente equilibra essa ênfase que o Graham dava na declaração pública com um lado mais íntimo, pessoal, que essa jornada de fé também tem para tanta gente? São perguntas que ficam, né, depois de mergulhar nesse material.